Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, de muitas informações importantes. O Inter está recebendo mais de 30 milhões de reais nos cofres nos próximos dias e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Crise nas categorias de base, o Inter perdeu o Grenal que foi disputado hoje à tarde no Sub-20 e se afundou na zona de rebaixamento. O erro do Internacional com o elenco profissional existiu? A gente vai explicar essa história porque imagens de Borré e Valência foram divulgadas hoje e a gente tem que falar sobre isso também. E a bomba que o Inter se livrou numa contratação. Antes, não te esquece, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E também quero falar aqui de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso? A Mais Ágil vai te ajudar a sacar o teu FGTS, teu fundo de garantia, que é aquele valor que fica parado, tu nem sabe quanto que tem lá, como que se saca, e em até 1 hora eles vão botar essa grana no teu bolso. O link para tu fazer o registro na KTO e entrar em contato com a Mais Ágil Assessoria tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá certo? Bom, gente, eu quero começar aqui falando sobre a imagem que chamou bastante atenção hoje do torcedor do Internacional, do Ener Valência e do Rafael Borré, atacantes do Internacional, já voltando aos treinamentos. O Ener Valência foi num trabalho ali muito mais de mobilidade, um trabalho na academia, trabalho físico, de fato, na academia, que ele mesmo publicou nas suas redes sociais. Lá no Equador, ele ainda está no Equador, ainda não retornou a Porto Alegre. E o Rafael Borré, lá na Colômbia, treinando no clube que o formou, o Deportivo Cali, clube colombiano da primeira divisão da Colômbia, onde o Borré surgiu, e ele usou as instalações do clube colombiano para trabalhar nesta quarta-feira. Acontece que a partir disso, muitos torcedores começaram a questionar, bom, se eles voltaram a treinar agora, será que não é porque o Inter errou em dar muitos dias de férias, o Inter só volta a treinar no próximo sábado agora, dia 28, no CT Parque Gigante? Mas é importante colocar, o Inter precisava dar 15 dias de férias para os jogadores, porque esse ano o calendário está diferente por conta do Super Mundial, o Brasileirão vai terminar só no dia 21 de dezembro, e para poder se reapresentar ali na segunda semana do ano que vem, do ano de 26, em janeiro, o Inter precisava dar 15 dias de férias agora, porque se desse 30 dias de férias, como manda também a lei, tem que ter 30 dias de férias. Se o Inter fizesse isso ali depois do Brasileirão, o Inter voltaria depois dos demais lá em janeiro, para iniciar a pré-temporada. Agora, vale considerar que alguns outros clubes deram 10 dias de férias. O Grêmio foi um caso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Outros clubes do Brasil também deram 10 dias de férias, enquanto o Inter deu 15. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Eu não sou preparador físico para dizer que o Inter errou ou acertou em dar 15 dias de férias. O que é um fato é que os jogadores já estão trabalhando fisicamente para voltarem mais preparados no sábado a trabalharem no CT Parque Gigante. A outra situação que eu quero falar que repercutiu bastante hoje é em relação às categorias de base do Internacional. Hoje, o Inter, no seu Sub-20, conheceu mais uma derrota no Brasileirão da categoria. O Inter perdeu de virada o clássico Grenal que aconteceu lá em Eldorado do Sul, no CT da base do Grêmio, por 2-1 de virada. O Inter saiu ganhando com o gol do centroavante, o Christian, e depois o Grêmio botou o Jardiel em campo, o grande centroavante da base do Grêmio. Aos 20 minutos, o Riquelme, que também é um jogador ali mais badalado na base gremista, fez um cruzamento e o Jardiel fez um chute para que o Henrique Menck defendesse. No rebote, ele botou para dentro e empatou o jogo, tá? Aí foi o primeiro gol do Grêmio. Depois, uma outra jogada para dentro da área, mais um gol dentro da área. O Grêmio virou o jogo na segunda etapa aos 27 minutos. Então, todos os gols no segundo tempo, tá? O primeiro tempo foi 0-0, o Inter abre o marcador com o Christian, Jardiel empata e aos 27 o Grêmio vira o jogo. O Inter perdeu mais uma vez, segue com 12 pontos, é o 18º colocado
na zona de rebaixamento. Os 3 últimos caem para a segunda divisão. Antes não tinha rebaixamento, agora tem no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio chegou aos 17, abriu 5 pontos em relação ao Inter, que é o primeiro dentro do Z3, né? Que são os 3 que caem. E o Grêmio também estava nessa briga contra o Z3. O Inter acabou se afundando lá com essa derrota no Clássico Grenal. O Inter começou o jogo, tá? O Inter Sub-20 terminado pelo Renan, ex-goleiro do Internacional. O Inter jogou com Henrique Menck, goleiro de seleção de base, que, como a gente já trouxe no início dessa semana, está sendo negociado com o Como da Itália. Jonathan Almeida, depois entrou o Leandro Cauã na lateral direita. A zaga com Gabriel Lara e Everton. E o João Dalla Corte, aquele zagueiro, seleção de base, até foi usado pelo Cudê no profissional como zagueiro, também atua como lateral, foi o lateral esquerdo do Inter. Luiz Otávio, que desceu do profissional, estava de férias, jogou como primeiro volante. Denis Marfo, depois entrou o Alex, de segundo volante, e o Iago Nual, que também desceu para esse jogo. Marlon, Luiz Felipe e Christian. No lugar do Luiz Felipe entrou ainda o Ian Henrique no segundo tempo, e o João Victor entrou na vaga do Christian, que anotou o único gol do Inter no jogo. É uma situação bem preocupante nas categorias de base do Inter. Agora eu quero falar aqui sobre Kaique, tá? Porque o Kaique está muito perto de ser anunciado pelo Grêmio e tem algumas informações importantes sobre o interesse do Inter nesse jogador. O que eu posso dizer para vocês? De fato, o Inter teve um aval do Roger deu aval para a direção para negociarem com o Kaique. Porém, quando o Inter foi até o Juventude para perguntar sobre valores, o que teria que fazer para comprar o Kaique, ouviu do Juventude esses valores que o Grêmio fechou. E o Inter achou esse valor muito alto. Para quem não sabe, o Grêmio está pagando para o Juventude 3 milhões à vista e mais 2 milhões de reais parcelados. E ainda mandando para lá o Luan Cândido, lateral que o Grêmio contratou em janeiro, e mais um jogador que o Juventude vai poder escolher. Se o Juventude não se agradar dos jogadores que encontraram no elenco do Grêmio, para ser o segundo jogador a ser emprestado para o Juventude vai ter que receber mais 2 milhões de reais do Grêmio. Ou seja, é um negócio por um volante de 29 para 30 anos, que ficou quase um ano inteiro parado, tá? Por uma lesão no joelho. Ele teve uma LCA, fez cirurgia, voltou a jogar agora. Ele tem 4 ou 5 jogos pelo Juventude nesse Brasileirão. Um volante de quase 30 anos, que ficou quase um ano inteiro sem jogar. O Grêmio tá pagando 5 milhões de reais, dando um jogador e podendo pagar mais 2, para virar 7. O Inter achou muito caro. E olha, vou te dizer, o Inter me parece ter razão. É muita grana por um cara que não vai chegar para resolver os problemas do Inter, por mais que o Roger goste desse jogador. Eu acho mesmo que, nesse caso, o Inter se livrou de uma bomba ao não contratar o Kaique. E a outra situação é que, até que enfim, o Inter vai ter um final feliz e milhões nos cofres. Hoje foi sacramentada a venda do Johnny, jogador volante formado pela base do Inter, que foi vendido no final de 23 por 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em metas para o Real Betis da Espanha, onde tem se destacado desde 2024, tá? Ele está vendido para o Atlético de Madrid. Tudo acertado, agora são questões de trocas de minutas contratuais, assinaturas das partes, mas o Johnny vai morar em Madrid, vai ser jogador treinado pelo Diego Simeone, vai estar lá em Champions League e outras competições grandes, está sendo contratado para ser titular, e isso é maravilhoso para o Inter. O Inter, que ainda não vendeu nenhum jogador nessa janela, estava contando com essa transferência e vai receber um valor muito bom. O Johnny está sendo vendido por 30 milhões de euros, tá? 191 milhões de reais para o Atlético de Madrid, e o Inter vai ficar com 30 milhões, que é daquela plusvalia de 20%, 20% em cima do valor de diferença do que o Inter vendeu porque ele foi revendido na Europa. E ainda tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, porque o Johnny foi um jogador formado pela base do Inter, então é um pouco mais de 30 milhões que vão entrar nos cofres do Internacional dessa venda já nas próximas semanas, e isso é uma baita notícia para o Colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Beijo, abraço e até a próxima.